Para a gente compreender melhor um pouquinho a violência contra a mulher especificamente, a gente precisa entender a questão de gênero, né? Então, nós temos o sexo feminino e masculino, que são determinados biologicamente, e a gente tem uma construção histórica e cultural do papel de gênero. E é importante essa palavrinha construção, porque é aos poucos que a gente vai aprendendo, né, o que é esperado de uma mulher, por exemplo, né? Então a gente tem até uma frase da Simone de Beauvoir que é: não se nasce mulher, torna-se. Porque aos poucos a gente vai aprendendo o que é necessário, né, o que é esperado socialmente para essa mulher. E muitas vezes esse papel ele está ligado com uma posição de submissão, com uma posição de fragilidade, com uma posição de fraqueza. E o homem, pelo contrário, uma posição que tem um poder sobre essas mulheres, não só essa mulher. Então a gente tem de um lado essa figura da mulher, né, esse papel, e de outro lado essa figura desse homem. E quando a gente pensa na violência, o homem então ele detém esse poder historicamente, e ele usa desse poder, dessa coerção para violentar essa mulher. A gente entendendo essas duas posições, a gente consegue entender, né, por que a gente tem mais situações de mulheres sendo vítimas de violência do que homens. O Prêmio Nobel é um dos maiores sonhos de qualquer cientista, de quaisquer áreas. Tanto que existem inúmeros prêmios Nobel, né? Se formos ver em números, desde a criação do Prêmio Nobel, que foi em 1901, os números são absurdamente desiguais. E estamos falando de aproximadamente 960 prêmios Nobel para homens e somente 60 para mulheres. E não somente porque não há incentivo, porque isso realmente não há, mas também porque precisamos falar que existem muito roubo de dados de mulheres. Mulheres são mais vulneráveis dentro da pesquisa. Então a gente tem vários tipos de violência, como por exemplo a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então a violência física, ela é geralmente o último estágio, né? Quando a mulher se dá conta de que tem uma situação ali acontecendo, porque é quando deixa marcas físicas, então um empurrão, um tapa, né, um beliscão, ou podendo chegar até um caso mais grave, um caso extremo, que é o feminicídio. Depois a gente tem a violência psicológica, que são xingamentos, insultos. Existe uma dinâmica de poder nessa relação, então o homem muitas vezes ele faz ameaças, ele faz chantagens, né? Eu vou fazer tal coisa se você não fizer isso. E toda essa tensão que fica ali na relação. Proibir de sair com outras pessoas, de sair com amigos, de sair de casa, por exemplo. E a gente tem a violência sexual, que tem a ver, como o próprio nome diz, com as questões sexuais. Então pode ser um estupro, forçar uma relação sexual, ou assediar, passar a mão sem que essa pessoa consinta, né, sem que ela queira fazer isso. E por último, a gente tem a violência patrimonial, que envolve, por exemplo, roubar dinheiro, pegar documentos, esconder coisas dessa mulher. Essa violência pode acontecer dentro do contexto familiar, o que é muito comum, ou também fora, e que aí vai provocar diversas consequências para essa mulher, quando a gente pensa nos aspectos psicológicos, né? Podendo até gerar transtornos mentais, então depressão, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Mas é importante que a gente entenda todo esse contexto para depois a gente poder falar sobre esses transtornos mentais,
para que a gente não foque só nesses sintomas, mas sim nessa estrutura que a gente também precisa compreender. Antes do dia 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, nós aqui da produtora começamos a pensar em qual conteúdo a gente queria disponibilizar. E logo então surgiu a ideia de criar esse documentário para que a gente tivesse mais tempo, né? Uma série de vídeos para o Instagram, nós pensamos no início, mas a gente teria pouco tempo para discutir um tema que é tão importante. Então nós logo pensamos, por que não fazer um documentário, um mini documentário, e disponibilizar isso no YouTube, para que as pessoas de fato consigam absorver tudo o que as nossas convidadas tinham para falar. Então a gente começou a pensar em quais seriam as nossas convidadas. Logo na minha cabeça veio a Patrícia Insep, que pesquisa a violência sexual. Então nós a convidamos e ela logo aceitou. Então nós pedimos para que ela falasse sobre os tipos de violência que a mulher sofre e um pouquinho da história do 8 de março, né? Então ela ali, como pesquisadora, como psicóloga, tinha muita propriedade para falar do assunto. E depois então nós começamos a pensar em quais âmbitos, né, a mulher estaria talvez um pouco menos presente. É comum a gente ver mulheres na educação, na saúde, mas a gente vê pouco, por exemplo, as mulheres dentro da ciência, né? Então nós decidimos chamar a Isabela Divino, que é nutricionista, mestra e doutoranda. Então ela traz muito da experiência dela e dos estudos dela em cima das questões de gênero dentro do laboratório. Então ela pode agregar nesse sentido de falar sobre um espaço em que a gente precisa mais ainda de mulheres. Eu, como cientista, estudando os números, observo que há muita diferença entre mulheres dentro do laboratório ou em outras áreas de pesquisa com relação aos homens. Além de termos mais homens trabalhando em bancada, mais homens recebendo bolsas de agências de fomentos, temos mais homens publicando artigos. Muitas pesquisas também mostram que revistas internacionais, tipo Nature ou Science, recebem por si só menos artigos de mulheres como primeira autora. Foi por isso, inclusive, que a ONU criou o Dia Internacional da Mulher na Ciência, porque mostrou-se que aproximadamente 30% dos pesquisadores apenas são mulheres, de quaisquer áreas, inclusive em áreas mais exatas, né, no sentido de engenharia, enfim, informática, inteligência artificial. Essas áreas têm menos mulher ainda, né, porque a mulher está bem concentrada na questão da saúde. A mulher já traz consigo, já historicamente, a função de cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar dos doentes. E isso é uma questão importante a ser levantada. Não somente pela falta de mulheres na ciência, mas também por uma questão social já enrustida em nós mulheres, que é a falta de confiança própria. Mulher é muito autocrítica. Essa questão autocrítica, ela pode ser linkada a questões antepassadas também. Então, onde a mulher sempre teve aquele papel de exercer dentro do lar muita responsabilidade, porque nós temos algo interno e a sociedade impõe sobre a gente. Durante muitos anos isso ocorreu e vem correndo até hoje, que a mulher exerça esse papel de mulher com muita intensidade, com muita responsabilidade, ser muito certa. Então isso passa para essa questão da pesquisa, da publicação, do número de pesquisadoras na bancada. Então por isso publicamos menos, pesquisamos menos, temos menos confiança no nosso trabalho. É importante que a gente saiba separar, saiba evoluir, saiba de onde viemos, de onde vieram as mulheres cientistas de centenas de anos atrás, por quais direitos essas mulheres foram lutando e enxergar em nós esse grande potencial. Ter menos autocrítica nesse sentido não significa publicar quaisquer dados, ou dados manipulados, ou dados ruins, mas sim enxergar o verdadeiro valor daquele trabalho que a gente está fazendo. Sem ter a tendência de sempre querer mais e mais, elevar o patamar demais da pesquisa, porque isso já nos é posto. É isso que a ciência tem que trazer hoje. Os órgãos responsáveis, tanto nacionais quanto internacionais, trazer isso para a mulher, nos dar mais confiança ao publicar e ao falar sobre o nosso trabalho.
me descobri como líder olhando para a minha história. Quando eu revisito a minha história, eu percebo que todas as brincadeiras de crianças, todas as minhas conversas, toda a minha atividade, até dentro das escolas, era liderar as pessoas. Eu gostava muito de conversar, de direcionar. Se tinha uma montagem de teatro, eu colocava todo mundo, né, no seu lugar. Então eu via que eu era uma pessoa que eu agregava esse movimento nas pessoas. Elas gostavam dessa minha liderança, que eu não sabia que era liderança. E depois, ao passar do tempo, eu vi essa força realmente dentro de mim. Seguindo ainda nessa linha, nós resolvemos chamar a Simone Zaros para falar sobre a experiência dela enquanto líder, que às vezes a mulher não é vista como alguém que pode liderar uma empresa, que pode liderar grandes projetos. Então, para a gente foi muito importante a participação dela para passar uma experiência extremamente positiva, uma experiência muito bonita, uma experiência de vida, para contar um pouco sobre essa liderança e como uma mulher pode de fato ser líder e gerir uma empresa muito grande e projetos muito grandes. E aí, por último, não tinha como a gente não pensar em esporte, então nós chamamos também uma outra psicóloga especialista em esporte, que é a Yolanda Alencar, que tem um trabalho já com times, com atletas, então ela já está dentro desse âmbito, ela já tem uma experiência e que, além disso, também é professora, também fala sobre a questão de gênero dentro do esporte. Então foi muito rico poder trazer ela e ter ela do nosso lado nesse projeto, para poder falar de mais um espaço em que normalmente a mulher não é muito vista, mas que hoje a gente tem conquistado grandes prêmios, grande espaço, mas que a gente, claro, precisa conquistar ainda mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto das mulheres no esporte. E para isso a gente precisa ir lá para o passado e retomar a ideia do esporte na sociedade. O esporte ele vem muito da ideia de sobrevivência, né? Ele vem numa ideia instintiva da época em que nós convivíamos com as caças, né? Com os predadores. Então era muito atribuído ao papel do homem esse lugar de luta, de proteção. Então, as mulheres era reservado o lugar de cuidado, né, de armazenar essa caça, de cuidar, de procriar, e assim foi se dando ao longo do tempo. Eis que esse método que era usado instintivamente somente para proteção, para luta, para caça, foi se tornando algo passível de ser entendido como uma prática pelos homens até então, na ideia de disputar quem era o mais forte, o mais rápido, o melhor, o líder daquele grupo. Então começou-se a enxergar aquilo que até então era instintivo como uma prática. E as mulheres foram excluídas disso completamente. E isso foi crescendo na sociedade. E então foi existindo os jogos fúnebres, os jogos das épocas medievais, jogos antigos. Em 776 a.C., rolou o primeiro Jogos Olímpicos. E, obviamente, as mulheres eram proibidas de participar. Elas não poderiam nem assistir. Afinal de contas, tudo que era para expor, para aparecer, para colocar voz na sociedade, era única e exclusivamente papel do cidadão. E cidadão eram só homens. Mulheres não tinham esse espaço, não poderiam nem estar ao entorno do local onde seria sediado os Jogos Olímpicos. E isso aconteceu por muito tempo. Os jogos, assim como hoje, ele acontecia de 4 em 4 anos e demorou muito tempo para a primeira mulher invadir esse cenário. E foi na modalidade da maratona. E ela largou com os homens, correu junto com eles, fez um tempo extraordinário para a época, mas foi impedida de entrar no estádio na hora da reta final e deu a volta por fora. Depois desse marco, desse fato histórico, outras mulheres se sentiram à vontade para embater com o sistema, para dar de frente e começar a conquistar seu espaço. Conquistaram um mínimo espaço, que pouquíssimo tempo depois foi destruído novamente, porque junto com essa ideia de esporte acontecia também uma evolução na questão política e social, e nessa época a ascensão masculina ganhava cada vez mais poder e era inviável colocar mulheres no mesmo lugar, no mesmo patamar, nos mesmos eventos. Então foi novamente retirada da mulher a possibilidade de estar em grandes eventos do esporte.
e em pequenos somente se fosse autorizado pelo marido, pelo pai. Então eu tenho uma história marcante que eu quis um tênis. Eu queria pedir para o meu pai um tênis e eu fiz esse pedido e ele falou que não era possível, que ele não tinha condição. E aí eu falei, como que eu posso ter? Ele falou, através de um trabalho. Eu comecei a olhar, né? Se é um trabalho, o que eu posso fazer? E eu sabia literalmente dançar. Eu sempre fiz balé, danças. Então eu resolvi abrir a primeira academia na minha casa aos 13 anos de idade. E aí foi uma outra descoberta, né? Uma descoberta de liderança, uma descoberta com clientes, uma descoberta desse mundo de negócios, de ter uma empresa. É lógico que na época eu não tinha toda essa noção, mas ali eu tinha 15 crianças reunidas, aonde eu ensinava o balé, aonde eu dava o abraço, aonde eu fazia as pipocas. E aí eu também comecei a pensar que muitas não estavam ali só pela dança, mas estavam ali pelo conforto, pelo carinho, pelas brincadeiras, por ter um direcionamento de uma pessoa que estavam com elas, porque eram crianças que ficavam bastante tempo sozinhas, né? Então aí eu comecei a perceber que eu podia ganhar dinheiro, ganhei dinheiro, comprei o meu tênis e eu sou professora, eu me considero professora até hoje, eu fiz o magistério, fiz a educação física e fui levar todos esses conceitos de motivação, de liderança, de fazer acontecer nas escolas. Mas eu vi que a escola, naquele momento, não estava preparada para toda essa minha visão. Cientista não é considerado uma profissão, principalmente aqui no Brasil. Isso nós precisamos discutir, inclusive, não somente pelo gênero feminino, mas principalmente porque isso também afasta as mulheres da ciência. Além de não ter essa consideração formal por papel, se você for abrir uma conta no banco, não existe a possibilidade de colocar a profissão cientista. Além de não ser, então, algo somente sobre o papel, é também algo que a sociedade não reconhece. Então, nós cientistas brasileiros, quando falamos que trabalhamos no mestrado ou no doutorado, nós já somos vistos como estudantes. Mas não, ser cientista é ter uma profissão. E ser cientista não é somente o professor docente que está formado e está concursado exercendo aquela carreira de professor dentro de uma universidade pública. Nós somos a mão da ciência. Nós, trabalhadores da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, nós estamos ali batalhando dia após dia para trazer publicações e dados fidedignos que retornem para a sociedade. E por esse reconhecimento não ser exatamente então aquilo que a gente espera, na mulher isso se acentua, porque a mulher não precisa só regir o lar, mas ela precisa também ter um trabalho que seja um trabalho, considerado um trabalho. Precisamos reconhecer isso como profissão e a passar mais horas dedicadas naquilo, sendo que também é necessário que diminua a carga sobre os trabalhos domésticos ou sobre outros trabalhos que são especialmente vinculados à mulher. Então não basta tudo aquilo que a gente já faz, a gente ainda tem que ser mais. E isso automaticamente nos faz ser mais autocrítica, automaticamente nos faz publicar menos em qualquer área da ciência. Enfim, menos valorização dentro da profissão cientista. Eu fui convidada por uma grande amiga para fazer uma consultoria na empresa, na farmácia Vitale. Eu falei, consultoria? Então eu falei, poxa, gostei dessa ideia, acredito eu que nas empresas as pessoas são motivadas, têm alinhamentos, querem trabalhar em equipe e quando eu chego vejo as realidades das empresas que na realidade o problema eram pessoas. Então eu fui trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas e fazer com que elas acreditassem nelas mesmas. Então aí eu fui fazer a psicopedagogia, fiz a psicanálise e levei toda essa educação, toda essa história psi para dentro do mundo corporativo. Aí surgiu as consultorias motivacionais, de oratória, administração do tempo, aí eles foram me convidando para palestras,
Mas aí eu vi um outro problema dentro das empresas, que eram os próprios donos, os próprios gestores. Eu os via muito solitários, eles eram solitários, carregavam uma carga muito pesada sobre eles, porque ser gestor, ser um líder, é ter uma responsabilidade de tomar decisões todos os dias. E eu achava algo muito engraçado, porque eles me contratavam para eu motivar a equipe, desenvolver a equipe. Mas ao mesmo tempo, no outro dia, eles com essa carga pesada, eles destruíam toda aquela motivação que eu tinha deixado no dia anterior. Então eu comecei a observar o comportamento desses gestores e aí então idealizei um curso só para empresários. Falei, esses empresários precisam ser educados, eles precisam ter conhecimento. Olha, eu comecei faz 28 anos e se eu tive assédio nessa situação. E eu posso falar que eu fui muito feliz ou eu tomei um posicionamento sobre essa questão. Eu acho que primeiro eu nunca me preocupei com essa questão. Eu ia, oferecia o trabalho, eu entendia a dor daquele meu cliente e ganhava o respeito dele. E como que eu ganhava o respeito? Primeiro, pelo conhecimento que eu tinha, que eu queria levar, pela seriedade no que eu falava e pela postura que eu mantinha. É óbvio que teve consultorias que eu entrei, tinha mais homens do que mulheres, e eles faziam certos comentários que eu poderia chamar de ameaças. Você é a 4ª consultora que passa aqui, ou é a 5ª consultoria, eu acho que você não vai dar conta, você não conhece o problema. Depois, dentro de lideranças, de empresários dentro da sala de aula, que era a maioria, mas hoje eu tenho a felicidade de dizer que a maior parte dos cursos são mulheres. Eu tenho salas que 80% são mulheres. E eu brinco muito, que eu falo que nós vamos conquistar o mundo e a gente já está conquistando. E aí todo mundo também me perguntava, como está lá com 30 empresários? É o posicionamento, a segurança, e era um acordo que eu fazia. Você quer crescer? Você quer evoluir? Você vai aceitar um feedback que eu vou dar para você melhorar? Então, lá atrás, eu já fazia um acordo. E acho que esse tanto desejo que eu tenho ardente de transformar as pessoas, eu fui criando respeito. Então, uns hoje me chamam de professora, outros de teacher, outros de big boss, não importa. Eu fui dando uma referência para eles de uma mulher que tem conhecimento, de uma mulher que tem a segurança, mas de uma mulher também que chora, que tem seus sentimentos e tem as suas fragilidades. E eu gosto de trabalhar esses dois sentidos para que todas as pessoas possam caminhar junto nessa jornada da vida que eu sou apaixonada. Se a gente estava falando dos primeiros jogos em 776 a.C., a gente vai dar um salto e ir para 1900. Olha esse tamanho. Em 1900 acontece a primeira retomada das mulheres no esporte. E nessa época, por uma questão puramente estética, foi liberado para que as mulheres praticassem golfe e tênis. Isso porque existia muita gente de posses na época, muitos coronéis e afins, e que tinham filhas. Então era bonito de ver as mulheres ali de branco, sofisticadas e elegantes, praticando um esporte sem contato, um esporte mais elegante. Só que foi um tiro no próprio pé. As mulheres não podem ver um espaço que elas têm condição de tomar, que elas vão tomar sim, e foi isso que aconteceu. Abrindo o espaço para golfe e tênis, outras mulheres começaram a adentrar e reivindicar o seu lugar no mundo esportivo. Em 1912, acontece a entrada da modalidade de natação feminina e atletismo feminino, com pouquíssimos participantes. Mas aí elas foram ganhando espaço
E aí a história começa. O que a gente não imaginava, ou hoje a gente imagina que aconteceu, mas que cada vez que a gente conquistasse um espaço surgiriam novos problemas. E os problemas da época foram questões de objetificação de corpos. Cada vez que as mulheres adentravam mais o mundo esportivo, mais caíam em cima da objetificação delas. E isso começa pela parte da mídia da época, que ao invés de olhar para a performance feminina, para o empoderamento, para a evolução das mulheres no esporte, olhava para a questão estética corporal e elegia a musa das Olimpíadas, as musas do vôlei de areia, as musas da natação, e assim foi colocando. Se vocês pegarem um espectro antigo ali, das fotos da época dos Jogos Olímpicos mais antigos, você só vê foto de homens em movimento. Mulheres são geralmente fotos estáticas com roupas curtas mostrando a beleza do corpo da mulher atleta. O que também nos leva à segunda parte da objetificação de corpos, que seriam o abuso sexual e muitas vezes partindo do próprio técnico, da própria comissão, dos patrocinadores, e isso a gente sabe que é real, acontece constantemente, inclusive nos dias de hoje, o que é muito triste, mas ao longo dos anos anteriores, quando a gente para ver, era um número muito maior, acontecia muito. Isso está em discursos, em documentários, como por exemplo da Seleção Americana de Ginástica, que foi descoberto um abuso por parte da comissão técnica, do médico e afins, que diziam que se elas quisessem uma medalha de ouro, elas tinham capacidade, mas para isso... Recentemente, aqui mesmo no Brasil, no final de 2023, tivemos um caso que exemplifica essa desvalorização da mulher na pesquisa e é um caso que precisa ter mais atenção. Então, recentemente, uma mulher teve a bolsa de pós-doutorado negada, simples e exatamente porque ela teve gestação durante o doutorado. Se existissem, por exemplo, outras desculpas, porque sempre que nós mandamos bolsas para assessores, vem com pedidos negados com relação a, por exemplo, não ter feito um intercâmbio durante o doutorado ou por não ter publicado o suficiente, mas foi exatamente a resposta que ela recebeu. Ela não poderia ter a bolsa de pós-doutorado porque ela teve uma gestação no doutorado. E quantas outras que talvez não se expõem, né? Não tendem a falar por medo, talvez de ter a carreira interrompida, porque infelizmente isso pode acontecer, né? O nome da pessoa ficar manchado. E o projeto Primeiro Elas traz, então, desde o seu nome, aquilo que a gente precisa até hoje, né, como centro, né, que é primeiro elas. A gente precisa desenvolver uma sociedade em que as mulheres sejam saudáveis, em que as mulheres sejam vistas, em que as mulheres sejam respeitadas, que mulheres consigam adentrar em todos os espaços, para que a gente tenha, então, uma sociedade de fato igualitária e uma sociedade saudável. Mas esse projeto não acabou. Esse documentário é o início dele. Nós temos continuações para esse projeto, porque é sempre importante que a gente fale sobre a mulher, sobre os espaços que ela está, sobre as lutas que ela tem, que elas têm. E é importante que não só no 8 de março, não só nessa data ou só no mês de março, a gente fale sobre a luta feminina, mas que durante o ano todo, todos os anos, a gente tenha momentos e espaços para falar sobre o papel da mulher, sobre aquilo que a gente já conquistou, mas também sobre aquilo que a gente precisa conquistar. E fico muito feliz de ter feito parte desse projeto, de ter pensado esse projeto com pessoas que abraçaram a minha ideia, né? Nossa ideia aqui funcionou muito bem. Então posso dizer que o projeto Primeiro Elas já é um projeto muito rico, mas que tem potencial para ser ainda mais. Existem diversas datas e diversos momentos que foram importantes para que a gente chegasse na data do 8 de março, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então a gente pode citar o movimento operário em 1909 na cidade de Nova York, em que diversas mulheres, aproximadamente 15 mil mulheres, marcharam
pedindo por melhores condições de trabalho, né? Naquela época as jornadas eram muito longas e as mulheres ganhavam um salário menor do que os homens, então elas saíram para as ruas para protestar contra isso. Nós temos potencial para publicar na revista que nós quisermos, para ganhar quantos prêmios Nobel nós quisermos, seja lá em qual for a área, mas nós precisamos de mais apoio para isso. No Brasil, é muito comum a gente relacionar o 8 de março com o incêndio que aconteceu no dia 25 de março de 1911, também em Nova York, e que diversos trabalhadores, a maioria, né, mulheres, morreram, e a partir disso a gente começou a ter uma expansão desses movimentos. E somente em 1975 que a ONU oficializou a data, né, como dia 8 de março, sendo o Dia Internacional da Mulher. Então é importante lembrar que o 8 de março não é só uma data comemorativa, mas é uma data política, em que a gente precisa continuar lutando por esses direitos que a gente já conquistou, mas que ainda tem coisas que precisam ser conquistadas, principalmente em relação ao direito à saúde, à educação, ao lazer. Então, situações de violência, de abuso sexual de crianças, de mulheres, que continuam acontecendo. Quando a gente pensa em toda a luta que a mulher teve que ter para ganhar o seu espaço dentro do mundo do esporte, a gente precisa conhecer o contexto. Precisa trabalhar isso. Hoje, a gente está alcançando lugares inimagináveis. Pela primeira vez, em Paris 2024, teremos um número maior de atletas femininas da delegação brasileira do que masculina. Pela primeira vez, teremos uma igualdade na questão de inscritos. E isso é incrível se a gente olhar tudo isso que eu falei, todo esse histórico. Demorou, mas a gente está chegando. E para trabalhar o emocional da mulher, a gente precisa desse contexto. A gente precisa lembrar de que para saber quem somos e aonde podemos chegar, a gente depende da nossa história, de passar por cima de todos esses obstáculos e se sentir de fato empoderada. E isso não serve só para o alto rendimento, isso está na dona de casa que descobre no esporte um potencial de empoderamento, de ser capaz de se colocar em qualquer contexto. É na menina que está na iniciação esportiva e descobre que ela pode praticar a modalidade que ela quiser, a hora que ela quiser, e tem espaço para isso, sim. É a gente ganhando o mundo nas modalidades radicais como skate, surf. Olha a gente adentrando em todos os campos do esporte. Isso é empoderamento, isso é crescimento, isso é você olhar para a sua história, saber de onde veio e saber o que é capaz de fazer. Isso também é psicologia esportiva no universo feminino. As mulheres ainda não representam, não tem uma representatividade quando a gente pensa na política. Os salários em muitos cargos, em muitos segmentos ainda são menores para as mulheres. Então a gente precisa continuar lutando por isso para que a gente alcance essa igualdade.